O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhes Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste dia que celebramos Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, nós ouvimos essa primeira leitura tirada da primeira carta de São João, o seguinte: Foi assim, no versículo 9, foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Para que tenhamos vida por meio dele. Essa experiência de vida por meio e pela presença de Jesus, nós tocaremos no Evangelho que nós escutamos hoje, nesta memória que nós estamos celebrando desses três irmãos. Ali, Jesus se aproxima e vai realizar esta realidade aqui da presença que gera vida. Claro que ali literalmente na pessoa de Lázaro, que estava ali morto, mas também gera vida nas duas irmãs, tanto em Marta quanto Maria, e também aquelas pessoas que vão testemunhar este fato. Este evangelho que nós escutamos hoje, diferente de tantos que nós escutamos que são parábolas contadas para passar uma mensagem, por exemplo, a do filho pródigo, o pai misericordioso aqui, é Jesus contando uma história para passar uma outra mensagem. Diferentemente das parábolas, nós estamos aqui diante de um acontecimento. Então aqui tem a presença real e atuante de Jesus na vida desses três irmãos de Betânia, ali nessa cidade chamada Betânia. E o que nós vimos, então, o que nós presenciamos no evangelho de hoje? Nessas três personagens. Então, a primeira personagem, ali, Lázaro, está morto. Então, primeira constatação do evangelho de hoje. E Maria, como ela está? Maria, podemos dizer que ela está dopada. Maria está ali elaborando o luto. Maria está ainda elaborando a perda do irmão e ela não tem forças. Então ela está ali retirada num ponto, num canto, esperando uma intervenção. E como é típico também nas nossas famílias, quando tem alguma experiência de perda, ou alguma experiência trágica assim também, assim como tem aquela que está ali sem forças, às vezes, que não consegue corresponder, que não consegue dar passos, está ali, que ela quer elaborar, ela quer corresponder, mas ela não consegue, também tem aquela que na experiência se reveste de uma força e ela assume a responsabilidade. Maria representa este assumir as responsabilidades por fazer as coisas, por agir, a papelada, colocar as coisas em dia. Então aqui nós vemos que Marta, na verdade, que assume essa responsabilidade, então ela age mais, então ela é mais ativa no evangelho de hoje, dentre os três irmãos. Um morto, a outra está se recuperando, está triste, está
cabisbaixa, eu usei a palavra dopada, porque eu acho que é uma palavra que todos nós compreendemos bem, né? Quem já viveu experiência de luto sabe, provavelmente já viu uma pessoa que naquela experiência não conseguia levantar, não conseguia sair da cama, não conseguia fazer nada, só estava ali deitada. Essa é a experiência de Maria, de elaborar ainda o luto. E Marta elabora o luto fazendo coisas. Quantas vezes também nós vivemos essa experiência de fazer e não parar em momento nenhum, porque essa é a nossa defesa. Porque às vezes nós não queremos nos ver, né? Nos encontrar ali com a nossa realidade de fato, então você fica como desesperado, caçando coisa para fazer, porque você não quer viver o luto, é pesado demais para você, poderia desabar. Então essa é Marta, e às vezes você, às vezes eu, também nós nos comportamos, às vezes também como Marta, escolhemos fazer, mas para nos esconder. Então nós temos muitas vezes medo do silêncio, nós temos medo de parar e refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa realidade. Nós temos medo do confronto, nós temos medo de confrontar a nós mesmos, né? Nos colocar aqui diante de nós no espelho. Então, fazer muitas coisas às vezes serve, é um artifício que nós usamos também para o escondimento, para nos esconder. Eu até escrevi assim: primeiramente, tem vida verdadeira quem se encontra com Jesus. Então Jesus está ali disponível para os três quando ele chega, né? Então ele se encontra primeiramente com Marta, depois Maria, mas depois ele vai e ressuscita Lázaro. Então daqui a pouco tem 3 pontos que eu vou dizer sobre os 3 ainda. Mas às vezes, os que eu escrevi, preferimos a ilusão de fazer muitas coisas sem parar para escutar a Deus, porque o silêncio nos assusta. O silêncio nos assusta, olha que interessante. Não queremos silêncio porque às vezes estamos fugindo de nós mesmos e de muitas situações difíceis que não queremos enfrentar. Então eu não quero enfrentar algumas situações e eu fico rodando como louco, caçando coisa para fazer. E faço, mas eu tenho medo de parar, eu tenho medo do silêncio, eu tenho medo de enfrentar a realidade, que talvez esteja pesada demais. Então você sai fazendo. Vai varrer casa, vai... Brincadeira. Vai fazer qualquer outra coisa também. Pensamos assim: deixa essa situação ali de lado por enquanto, que eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho muitas responsabilidades, mas na verdade a frase correta deveria ser aquela lá, ó: deixa essa situação ali de lado, porque eu não tenho coragem de enfrentá-la agora. Então joga ali para baixo do tapete e sai por aí, fazendo coisas. Sai fazendo coisas. Isso é quando nós encarnamos a responsabilidade de uma maneira negativa em nossa vida. Marta assumiu a responsabilidade no âmbito bem positivo, mas às vezes nós também podemos nos encaminhar para essa direção um pouco mais negativa, que é fazer para se esconder, tá bom? Não assumir a responsabilidade porque era o que ela deveria fazer naquele momento, diante de toda a situação. Se Maria não conseguia ainda corresponder, alguém precisava agir. Alguém precisava fazer a coisa acontecer. E Marta foi essa pessoa aqui. Então, só refletindo de acordo com realidades que todos nós ou vivemos ou viveremos em algum momento em nossa vida, que é essa realidade do luto, que é essa realidade da perda, que é a realidade da morte, que é uma desconhecida, mas que nos assusta e chega para todo mundo. E quando chegar, terá Marta ali na sua casa, nessa experiência, terá também Maria naquela experiência, mas também terá Lázaro, que ali foi ressuscitado para este mundo, mas pela nossa fé, ele é o reflexo da nossa experiência de fé, que seremos ressuscitados para a vida em Deus, seremos ressuscitados
para a vida eterna. E finalizando esta homilia, vamos pensar essas três personagens aqui: Marta como o servir, Maria como o escutar, né? Ali ela escutando, ela elabora o luto, e o Lázaro como o acreditar. Então aqui três verbos: servir, escutar e acreditar. Ou também poderíamos dizer Marta, serviço, Maria, escuta e Lázaro, fé. Então que essas experiências sejam reais e permanentes também em nossa vida. Todos nós precisamos, em alguma situação, viver essa experiência do serviço desinteressado. Ou numa outra situação, precisaremos viver essa experiência de uma escuta também que me eleve para as realidades celestes, que me eleve para Deus. Ou precisaremos viver a experiência do acreditar, a experiência de fé para nós, mas também para todas aquelas pessoas que chegaram e, testemunhando a cena da ressurreição de Lázaro, viveram também uma experiência de ressurreição ali a partir da fé. Sejam essas experiências reais em nossa vida também. Agradeçamos ao final desta homilia a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque ao refletirmos sobre esses irmãos que tinham o dom da hospitalidade, de acolher Jesus ali, não como a experiência de hoje, na experiência de morte, mas constantemente eles eram local de descanso. Então Jesus ia até esses irmãos, a casa desses irmãos em Betânia, para descansar. Mas quantas vezes, Senhor, também na nossa casa, na nossa família, nós assumimos uma dessas personalidades. Quantas vezes nós somos Maria paralisada, quantas vezes nós somos Maria dopada, elaborando um luto ou elaborando alguma outra situação. Mas quantas vezes, Senhor, na nossa vida, nós somos como Lázaro, nós estamos mortos, sem fé, caminhamos neste mundo sem alma, caminhamos neste mundo sem vida, caminhamos neste mundo sem luz, chamados a ser luz do mundo, mas não iluminamos nada. Quantas vezes nós somos Lázaros, mas quantas vezes também nós somos Maria, somos Marta. Quantas vezes nós somos Marta? Quantas vezes nós assumimos a responsabilidade, mas perdemos o controle nas vezes que não queremos enfrentar algumas situações e fazemos para nos esconder. Purifica-nos, Senhor, para que, se eu identifiquei nesta homilia que o que sobressai em mim é essa atitude de Marta, eu peço, Senhor, que o Senhor purifique, para que fique aquilo que é positivo, o serviço, não o desejo de me esconder, não o desejo de fuga. E se eu identifiquei, Senhor, Maria, que o Senhor me faça permanecer na escuta que edifica, na escuta que resgata, não na paralisia apenas. Que o Senhor me ajude de fato a elaborar, a crescer na Sua presença, porque com a Sua presença, Senhor, nós não estamos abandonados. O Senhor veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Resgata-nos, Senhor, com a Tua graça, para que em tudo caminhemos contigo. Assim seja.